E nesse vídeo de hoje... Oi pessoal, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre adoção. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que adoção, AP? Porque eu sou adotada. Uma história de vida onde os meus pais biológicos, o meu pai, ele abandonou a minha mãe e minha mãe não tinha condições financeiras, eu acho que até emocionais, de ter uma criança, né, de eu lidar com uma criança, e ela me colocou para adoção. Por que que eu quero falar sobre esse tema? Porque esse tema fala da minha história e eu vi e pude sentir na pele que é algo que é ainda um tabu para muita gente, né? Especialmente no Brasil, assim, eu sinto que as pessoas muitas vezes não querem falar sobre esse assunto. Tem pais que adotam e não contam para os filhos que nunca sabem, né, nunca descobriram que são adotados. A minha história de vida, ela é diferente no sentido de que eu sempre soube que eu era adotada, tá, gente? Eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que a minha vida fosse mais leve nesse sentido, porque meus pais não precisaram mentir pra mim, não sentiram essa necessidade de mentir ou de enganar, sabe, de alguma forma camuflar a minha história, né? Então, desde o princípio, minha mãe falava que eu era filha do coração. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que esse termo, filha do coração, era, na verdade, isso que ela usava para falar que eu era adotada. Eu fui sendo explicada sobre isso, eles foram me falando. Quando eu era pequena, eu cheguei a pedir para ver minha mãe, eu queria conhecer ela. E aí, com o passar dos anos, eu fui escondendo esse sentimento de mim, sabe? Eu não vou olhar para isso. Eu não vou olhar para o fato de que eu sou adotada. Porém, durante a minha adolescência, né, especialmente fase ali pré-adolescência, adolescência, eu sofri bullying na escola por isso. Era realmente um ponto, assim, um tema, sabe? A Ana Paula é adotada, nossa, uau! E aí, eu lembro que pra mim isso, na verdade, não me incomodava. Mas eu fui entendendo, traduzindo, né, nas terapias e tudo mais, que sim, no fundo, aquilo me doía, né, porque era como se eu fosse, de certa forma, rejeitada ou excluída, ou uma abominação, não sei se essa é a palavra, por eu ser adotada, né. Entendi que se eu tenho essa possibilidade de comunicar e influenciar as pessoas, esse é um tema que eu sempre vou querer falar aqui, um tema, gente, tão importante, tão bonito, né? A família que adota, ela sempre tá ali pra dar amor, né? Eu acho que tem casos e casos, mas no meu caso, a minha família sempre me deu muito amor. Fui adotada por pais que não podiam ter filhos, então eu sou filha única dos meus pais dos meus pais adotivos, mas falando dos meus pais biológicos, eles têm outros filhos sim. Então eu sou filha única dos meus pais adotivos. Então vocês imaginam aí, a princesinha, né? Sempre tive tudo, sempre me deram tudo, porque eu era a única filha deles, né? Por mais que eu fosse uma filha adotada, nunca me faltou amor. Eu também não senti essa diferença, sabe, na minha família. Sempre fui muito acolhida pela minha família, muito bem recebida ali por eles. Não sentia essa distinção de forma alguma. Tinha esse bullying na escola, mas vocês sabem como são adolescentes, né? Feridos, fazem questão de ferir outros adolescentes. E aí, passando um pouco sobre esse tema, né, um pouco mais na frente, quando eu fui buscando o autoconhecimento, né, e aí eu trago esse tema de novo, que é um tema que eu sempre vou falar, quando você vai buscando se conhecer mais, você, acho que de certa forma você sente essa necessidade de entender um pouco mais da sua história e entender que muitas vezes você tá carregando ali padrões que são dos seus pais e dos seus pais biológicos. Então, até entender quem são esses pais e entender um pouco da sua história te ajuda a diagnosticar ali por que você tem determinado comportamento, por que você atrai determinado relacionamento, por que na realidade você tá sempre fugindo de algo ou repetindo esses mesmos padrões, né? E eu senti, buscando o autoconhecimento, me conectando mais com a minha espiritualidade, foi uma intuição. Na época eu tava casada e eu falei assim pro meu ex-marido, eu falei, você devia falar com o seu pai, porque ele não tinha uma boa relação com o pai dele. É engraçado que às vezes a gente quer ajudar o outro, resolver a questão do outro e não se dá conta que você passa pela mesma coisa. Então, é interessante que na hora que eu falei pro Thiago, eu falei assim, você devia falar com o seu pai, você devia perdoar o seu pai. Na mesma hora que eu falei isso pra ele, eu entendi que era pra mim aquela frase. Eu deveria buscar de alguma forma perdoar os meus pais.
Porque era uma coisa que eu dizia, as pessoas me perguntavam, Ana Paula, e aí, você sente alguma coisa pelos seus pais biológicos? Eu falava, olha, são pessoas que eu não conheço, então é como se fosse ali, não tivesse nenhum sentimento, parecia que tanto faz. Que eu não conheço, que eu não nutri uma relação, então tanto faz, não sinto. Era meio que um vazio, sabe, que eu sentia. Quando eu tive esse insight de perguntar pro meu ex-marido e de falar, de sugerir que ele falasse com o pai dele, eu entendi que aquilo ali eu não tava falando pra ele, eu tava falando muito pra mim. E é uma coisa, um exercício que eu passo pra vocês. Quando vocês tiverem um conselho pra dar pra uma pessoa, observem se esse conselho também não é um conselho que serve pra você. De você tá querendo falar isso mais pra você do que pra outra pessoa. Porque, gente, nós estamos em relações pra aprender. E é sempre sobre a gente, é sempre a autorresponsabilidade. Claro que muitas vezes nós vamos ser as pessoas que vamos direcionar, que vamos trazer um insight, mas muitas vezes, e eu falo isso como uma pessoa que hoje trabalha com terapias de mulheres, muitas vezes você tá ali escutando uma pessoa e você entende que você passou ou tá passando pela mesma situação. É uma cura ali, né? É um dar e um receber. Inclusive, gente, eu tenho uma mentoria para mulheres que se chama Caminho da Essência. Pra gente resgatar esse nosso poder pessoal, a nossa essência. Entre em contato comigo, vou deixar aqui novamente o meu Instagram, vou deixar o meu WhatsApp também, para que vocês possam entender um pouco mais dessa mentoria. É incrível, é pra gente retomar o nosso poder pessoal, trazer mais empoderamento, conquistar e atrair relações harmônicas, primeiro com a gente mesmo, né? E quando eu falei isso pra ele, eu entendi, nossa, sou eu que nesse momento tô sentindo essa necessidade, essa vontade de entender um pouco mais dos meus pais biológicos, entender um pouco mais da história e quem sabe até falar com eles, né? E aí começou a despertar em mim essa vontade de falar com os meus pais biológicos, essa vontade de mandar uma mensagem, essa vontade de ver eles, coisa que antes estava ali adormecida, eu não estava olhando para isso. As situações, elas vêm na hora adequada. Esse meu despertar também foi muito devido a uma constelação que eu fiz, gente. Eu recomendo demais constelação familiar, inclusive tenho pessoas terapeutas que posso recomendar para vocês. E nessa constelação familiar, ela falou, mas os seus pais, eles lhe deram a vida. O que mais você poderia querer? Vida. O que mais eu posso pedir? Né? Então, assim, o que há de mais precioso que a vida? Não há. Aí, a partir daí, com essa pequena pergunta, com esse pequeno insight, eu entendi que pelo menos a gratidão eu deveria sentir pelos meus pais. Eu precisava nutrir essa gratidão. E eu fui entendendo, com o autoconhecimento, que o meu corpo todo, ele vibra e agradece pela vida da minha mãe. Todas as células do meu corpo agradecem, porque foi a partir dela que eu estou viva. Se eu não aceito a minha mãe, ou se eu tenho raiva, ou se eu não consigo perdoar a minha mãe, eu tô indo contra a vibração natural do meu corpo, que ama e que agradece pela vida da minha mãe. Você tá ali numa guerra, inconscientemente, porque o seu corpo vibra gratidão, cada célula do seu corpo vibra gratidão pela sua mãe. Eu tô falando da mãe especialmente, porque é ela que gera a nossa vida. Mas você ali, o seu mental, o seu ego, tá sentindo raiva, ressentimento, né? Então, eu entendi isso com todos os meus estudos de autoconhecimento e eu fui nessa jornada de, ok, agora eu vou nutrir essa gratidão. Mentorias, acompanhamentos, para trabalhar esse perdão, esse amor pela minha mãe e pelo meu pai. E eu falei com eles. Eu visitei minha mãe não tem celular, mas eu fui lá, visitei a casa dela, conheci os meus irmãos biológicos. Eu tenho 3 irmãos biológicos por parte de mãe e tenho uma que eu conheço por parte de pai, mas eu acho que tem mais. E conheci também o meu pai biológico, troquei mensagem por ele, fui muito bem recebida por ele, né? Ele falou um pouco sobre a nossa história, falou que sentia muito, que a gente não tinha se conhecido ainda, e aí a gente marcou um encontro, né, pra se conhecer pessoalmente, foi bem legal conhecer ele também. E aí desde então eu senti que meu coração, ele ficou mais tranquilo, sabe? Que desde esse momento eu me abri para uma abundância. Eu acho que eu tava fechada para esse amor. Eu tava fechada, eu tava ali na escassez, eu tinha medo que os meus pais adotivos não aceitassem o fato de que eu queria conhecer os meus pais biológicos. Eu criei isso na minha cabeça, de que eu não deveria falar para os meus pais adotivos que eu queria ver os meus pais biológicos, porque iriam se sentir traídos.
mas na verdade eles super entenderam, porque eu acho que eles entenderam que fazia parte da minha vida e da minha história, conhecer essa história, né? Comuniquei pra eles esse meu interesse, eles super acolheram e eu fui lá e conheci os meus pais, os meus 2 pais biológicos, que hoje eu tenho ali uma relação, a gente não conversa muito, até porque eu tô viajando o mundo, hoje tô na Europa, mas que eu nutri ali uma relação de carinho, de respeito, de amor. E todos os dias, quando eu me acordo, eu faço as minhas orações, eu peço proteção para aqueles que eu amo, e eu sempre falo que eu tomo os meus pais, né? Eu tomo a minha mãe e o meu pai pro dia, porque eu sinto que quando eu falo isso, eu tô realmente entendendo que eles são os meus pais, que eu tenho pai, que eu tenho mãe, e eu tomo eles pra vida e digo, agora eu vou pra vida, mas eu tomo vocês, ou seja, eu tomo a força de vocês, eu tomo a sabedoria e vou. Sinto que eu fico, parece que eu tô mais forte depois que eu falo isso, sabe? Então, eu sinto que eu me abri mais pra essa abundância. Desde então as coisas começaram a fluir de um lugar de muito mais amor, de muito mais abundância. Conheci meus sobrinhos. Gente, abriu assim uma nova forma de viver, uma nova perspectiva na minha vida. E eu sinto que foi essa perspectiva do amor. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei que a mensagem era o amor? Essa é mais a mensagem do vídeo. Eu contei a minha história, mas resumindo, a mensagem é o amor. O perdoar, o aceitar a sua história, o integrar a sua vida como que ela foi, sem tentar entender ou sem tentar criar julgamentos e preconceitos. Ai, por que que a minha mãe não ficou comigo, mas decidiu ficar com os outros filhos, né? Eu podia ir para esse lugar do vitimismo. Eu podia ir para esse lugar de ressentimento com meu pai que abandonou minha mãe quando ela mais precisava, né? Mas eu tento trabalhar isso em mim todos os dias enviando muito amor. E eu envio muito amor para mim, aceitação pela minha história, para poder enviar para os outros, para poder enviar para minha família. Então, finalizando aqui com mais uma vez essa mensagem que é o amor, que é a mensagem que eu quero passar aqui em todos os vídeos. A minha vida, ela se abre, as pessoas me ajudam, eu consigo coisas incríveis na minha vida. Eu consigo que as pessoas venham até mim para oferecer uma contribuição, para facilitar a minha jornada, especialmente agora que eu estou no estrangeiro. E eu sinto que isso, em parte, é porque lá atrás eu plantei essa sementinha do perdão, eu plantei essa sementinha do amor. E é isso, aguardem o próximo vídeo, se inscrevam no canal. Próximo tópico, eu vou falar sobre a minha história de apresentar em público. Eu sempre fui uma criança que adorava fazer apresentações na escola e o quanto que isso está conectado com o meu momento presente de estar me apresentando aqui para vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem o que vocês querem saber nos próximos vídeos para eu poder ir conhecendo um pouco mais vocês, o assunto que vocês acham que eu deveria falar, mas aqui na minha cabeça eu já tenho um itinerário, mais ou menos vai ser a minha própria vida e os insights que eu tive a partir dos acontecimentos da minha vida e como eu consegui, a partir de cada acontecimento, ter gratidão e alegria pelas coisas que acontecem na minha vida, no meu viver, na minha experiência, na minha jornada. Um beijo, comenta aí, me ajuda a crescer esse canal e vamos juntas!